Ou você que é viúva e procura saber como viver daqui para frente. Pensa bem, é difícil. Você está começando uma nova vida solteira, por assim dizer. A jovem moça que está aqui, talvez é a primeira vez que você está aqui. Ou você é uma recém-convertida. Eu tenho uma irmã aqui na nossa caravana. Gente, ela é a fofura da caravana. É o segundo ano de conversão dela e é a primeira conferência que ela faz. A irmã Moema. A irmã é super jovem. Está com acho que 60 e o quê? 5, sei lá, 68. Eu não sei se a Moema está aí, né? Mas é isso aí, olha lá, a Moema está aqui. Levanta aí, Moema, levanta aí. Olha que broto. Aí. Gente, animada. Ontem eu vi ela correndo aqui, arrumando lugar e anotando, e eu explicando para ela. Comprou uma Bíblia nova, isso me encorajou muito. É para você essa mensagem. Ou para a mulher madura, que não tem medo da sua idade. Compre o livro, gente, porque nós precisamos, tá? Depois de passar dos 60, você tem que comprar esse livro aí. Essa palavra também é para você que chegou aqui e você que ama esse Deus que está acima de todos os deuses. Amém? Amém. E hoje eu vou contar uma história que, na verdade, essa história é a história de uma mãe, mas, na verdade, contada pelo seu filho. Uma história muito interessante, espero que eles coloquem aí. Está em Êxodo 2, de 1 a 10. Êxodo 2. Aí, então eles vão ler comigo aqui. Isso. Olha o que diz, acompanha a leitura. E vai pedindo para o Senhor já ir falando com você através dessa leitura. Êxodo capítulo 2, de 1 a 10. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito e formoso, ela escondeu-o por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou o cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino, deixou o cesto entre os juncos, à margem do rio Nilo. A irmã do menino ficou observando, de longe, para ver o que iria acontecer. A filha de Faraó descera ao Nilo para se banhar, para tomar banho. E então, as suas servas andavam também na margem, por ali, e nisso alguém viu o cesto entre os juncos e mandou que a criada fosse apanhar. Né? A princesa, a rainha, a filha do faraó, viu, vai buscar aquele cesto. E ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó, como quem nem estava sabendo de nada: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e cuidar e criar dele? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe. Lógico, né? A mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim e lhe pagarei por isso. Vai ser um bom salário. A mulher levou o menino e o amamentou. E tendo o menino crescido, ela levou a filha de Faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés. Porque da água eu o tirei. Vamos orar, irmãs? Senhor Deus, fala agora poderosamente aos nossos corações. O que estiver impedindo de ouvir a Tua voz, tira. E nos dá, assim, Senhor, capacidade de entender a Tua vontade. Oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bom. Olha o que eu vejo no texto. É um texto conhecido, todo mundo sabe quem é Moisés, um dos maiores profetas do Velho Testamento. Mas a primeira coisa que eu vejo interessante é a narrativa que Moisés faz a respeito da sua própria história. Ele viveu, né, para contar a sua própria história. Quando ele conta a história dele, ele fala: gente, estou aqui, eu sobrevivi. A gente tem que lembrar que ele nasceu em tempo de morte e não de vida. Seus pais eram tementes a Deus. O temor de Deus é o ponto mais alto da sua narrativa. Como é que eu sei disso? Ele não fala o nome da mãe, nem do pai, nem da irmã, nem do irmão. Ele não fala nem o nome da filha de Faraó. Só fala, filha de Faraó. No capítulo 1, um pouquinho antes, no verso 22, Faraó tinha dado um recado para o seu povo. Ele falou assim: todos que nascerem meninos dos hebreus, vocês tirem a vida ou joguem no rio. Vão jogar no rio.
É uma coisa que a gente tenta imaginar como que é isso. Pegar um bebê recém-nascido e jogar no rio para ser comido pelos crocodilos, para morrer afogado. Mas as meninas podem deixar viver. Então, olha só, a mãe desse bebezinho, a mãe de Moisés, então, chamada Joquebede, via que seu bebê era saudável, era formoso, ele era um fofo. Ela via que era fácil idolatrar essa fofura. E muitos de nós que temos bebês, quando você tem o seu primeiro bebê, a mãe vira uma onça, vocês perceberam? Você chega perto, ela já vai unhando assim. E indiretamente ela fala, não pega na minha cria, não pega nela. Mas olha, indiretamente, muitas vezes, muitas mães passam por um processo de idolatria. E é difícil não dar um amor excessivo. Coitado do marido, fica esquecido lá, se ele está em algum lugar. Mas o meu bebê está aqui. Assim era Moisés, a Bíblia fala, ele era formoso. A gente tem que tomar cuidado para não idolatrar, né? Então, olha só, o que ela decidiu? Joquebede decidiu desobedecer a Faraó e confiar em Deus. Não pense que foi uma decisão fácil. Você tomar uma decisão com sérias consequências. Ela decidiu, eu vou desobedecer a Faraó. Eu não sei como que ela ia fazer, mas ela teve um jeito. Com muito jeito, ela, com a autorização de seu marido também, e os filhos vendo o que está acontecendo. Eu escutava choro, mãe chorando, crianças gritando, vendo seus irmãozinhos sendo tirados das mães. Eu imagino que havia ali uma trama muito grande. Então, com muito jeitinho, ela via que aquele bebê, ela podia esconder dentro da máquina de secar. Ou então, ela podia esconder no cesto, de roupa limpa, né? Sujo não, punha no cesto. Cobria com alguma coisa que tinha ar para o bebê respirar. Fica imaginando, se fosse você, onde você ia esconder seu bebê? Debaixo da cama, atrás do sofá. Ela foi escondendo, e ali, gente, lembra que as casas eram próximas. A Joquebede é uma escrava. Ela não tinha muitas opções. E aí ele crescia, esse menininho crescia e chorava, tinha os pulmões de arrebentar mesmo. Estava com um problema a pobre Joquebede. Não podia simplesmente ficar esperando ali que os guardas viessem, tomassem seu filho e o matassem. Ela não pode ficar sem fazer nada. Então ela confia no Senhor, mas provavelmente ela não via nenhuma esperança. Ela confiava no Senhor, mas gente, cá para nós, ela não tinha nenhuma saída. A escapatória era muito difícil. Mesmo assim, ela continuou cuidando do bebê, escondendo. Isso dá a impressão que a gente não vê isso no texto. É isso que é maravilhoso da palavra de Deus. Você vê coisas no texto acontecendo. Se coloca no lugar de Joquebede. Ó a sensação que ela está tendo. Então, cada dia que passava era uma luta. Bom, quando o bebê começava a chorar, aí ela fazia, agasalhava, beijava, amamentava, cuidava dele, pegava uns gravetinhos, eu não sei, os brinquedinhos da época, e brincava. Eu imagino quantas orações essa mulher não fez. E cada dia era uma luta, porém no final do dia era uma vitória, ele estava vivo ainda. Então eu imagino ela pedindo, Senhor, eu peço por um milagre. Mas nenhuma visão ou voz do céu lhe dava esse conforto, essa esperança. Ela orava, nenhum anjo apareceu. Ela orava, ela pedia, eu preciso de um milagre. O que será que passava pela cabeça dessa mãe? Não dá para saber. Eu tentei imaginar, que coisa horrível, minhas filhas, eu não sei, eu acho que eu chorava o dia inteiro. Eu não podia chorar, porque também assustava e podia chamar atenção. E é claro, ela fez uma coisa incrível, ela não desistiu. Talvez você está pensando aqui, assim que eu sair daqui, eu vou desistir daquilo. Chega, para mim chega, vou desistir, não vou mais seguir em frente. Aprenda com Joquebede, em tempo de temor ela não desistiu. E pela fé, aí está o segredo. Assim como a gente viu que o segredo de Débora ontem era a graça de Deus, aí ela lembrou da sua fé. E fez tudo o que estava em suas mãos. Ela fez tudo o que ela podia fazer. Uma coisa ela sabia, Deus me ama. E Deus é soberano. Nenhum dos seus planos podem ser frustrado. Irmã, leva isso para casa. Quando você pensa, deu errado, para nós. Ali o tempo do Senhor nem adiantou e nem atrasou. Ela sabia que nada ia frustrar a vontade que ela tinha de agradar a Deus. Não podendo, finalmente, escondê-lo mais, ela teve uma brilhante ideia. Bom, lembrou da Arca de Noé. Ela falou assim, já sei, vou pegar um cesto com junco, que é um material parece meio bambu mole, que fica perto da beira do rio, e você tira aquilo, e ela secou, e ela passou betume, piche, e por toda aquela pequena arca, mas ela fez uma cobertura para que o nenê pudesse respirar.
delicadamente, gente, ela põe aquele bebê dentro daquele cesto. Mas eu imagino que antes disso, ela deve ter amamentá-lo. Eu não sei por quanto tempo você vai vagar no rio. Deixa eu te amamentar. Ela abraçou, ela segurou. Ela segurou o bebê. É uma coisa linda. E ela deve ter falado para o seu filhinho: olha, só o Senhor dá segurança enquanto a gente dorme. Guarda isso, bebezinho. Salmos 4:8 diz que a gente se deita em segurança, porque o Senhor nos dá um sono tranquilo. É isso que é a palavra de Deus. Minha irmã, você não está dormindo? Vai memorizar esse versículo. Vai lá ver o que a Joquebede fez. Aprende com isso. Para esse negócio, eu não tenho sono. Dá um jeito. Ora, fica a noite inteira orando. Eu percebi o seguinte: as mulheres, quando oram muito, elas dormem no meio da oração. E gente, eu não tenho medo de falar. Na época que as minhas meninas eram 4, está aqui a minha amiga Wanda, que lembra-se muito bem como era a nossa vida, com aquelas 4 crianças e ela com 3, e a gente trocava assim: Wanda, eu vou sair, mas você fica com as minhas, e aí a gente trocava, eu ficava com os delas. Mas eu lembro várias vezes, irmã, várias vezes, meu marido falou: tá bom, vamos agradecer, orar pelo dia. Aí ele me cutucava: você está dormindo? Eu estou descansando no Senhor. A oração que você fizer, eu confio. Gente, sinceramente, já dormi em oração na igreja. Assim, nossa, é a coisa mais linda, parece que está indo para o céu. Eu falo que meu sonho de consumo é um dia escutar meu marido pregar. Ele não deixa a gente dormir muito, então tem que ser um pastor quando ele está assim meio calmo, né? Mas é assim, vocês dormir, aquela voz assim, falando. Eu gostei de pensar que a Joquebede pegou o seu bebê e sussurrou para ele palavras, das palavras de Deus, das suas promessas. Mas aí ela fez uma coisa, irmãs. Ela fez uma coisa que me chocou ao ler a palavra de Deus. Ela então, o que ela fez? Ela pegou o bercinho e largou. Ela pegou o bercinho e largou no rio. Pensa você pegando aquele bebê, por mais conforto que você imagina que ele deve ter dado no cobertorzinho, embrulhando em volta, eu não imagino o que ela deve ter feito. Ela largou à beira do rio. Nesse momento, gente, eu nunca pensei nisso, mas nesse momento solene, na verdade, Joquebede coloca o seu filho no altar. Parece um rio, mas ela estava colocando no altar da soberania de Deus. Ela sabia que Deus era soberano, e é como ela tivesse dizendo para ela mesma, talvez na sua oração: vai, pequenino, vai, porque Deus de Israel, Deus vai cuidar de ti. Vai, pequenino. Eu não sei quanto tempo ela aguentou vendo o barquinho sair. Eu acredito que talvez ela, como ela mandou Miriam, era muito forte para ela ver. Ele falou: Miriam, vai lá e olha seu irmão, vê o que está acontecendo lá. Né? Eu imagino que ela voltou para a sua casa, entrou no quarto e se pôs a chorar. Era o que eu faria. Perdendo meu filho, ela jamais daria na mão de um soldado, mas ela sabia, estava indo para o cuidado de Deus. Talvez ela orou com angústia em seu coração, para agradecer a Deus também. Não foi só proclamar pela vida do seu filho, mas para agradecer a Deus. 3 meses eu tive o privilégio de ter um bebê nos meus braços. Quantas de nós pensaríamos assim, em agradecer a Deus por tamanha tragédia? E enquanto ela se derramava na presença de Deus, ai gente, que coisa linda, Deus começou a agir. E a Bíblia fala, lá em Isaías 64, ele fala que não existe Deus além de ti, que trabalha para aqueles que te esperam. Nem olho viu, nem ouvido ouviu as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Ela deve estar lá se derramando. Lembre-se, Joquebede tomou uma decisão. Então, quando você toma uma decisão, você não pode chegar para Deus e falar: ai, me arrependi, vou correr lá no... Não dá, não é para você correr, se jogar e pegar. Não dá, porque ela sabia que se ela fizesse isso, na verdade, o que ia acontecer era que alguém ia descobrir e matar o seu filho. Joquebede, então, decidiu confiar em Deus, decidiu não temer a outros deuses, porque o dela estava acima de todos os deuses. Lembra de Joquebede? Lembra de Débora vivendo em tempo de idolatria? Assim era Joquebede. Então, então ela pegou, ela fez isso. Então, nesse momento, ai gente, a mão do Senhor começa a agir, é assim que acontece. Vamos ver então o que Deus fez. Assim que eu percebi. Eu olhei o texto várias vezes e vi assim: primeiro, ele leva a filha de Faraó para tomar um banho.
A que hora que ela vai tomar banho? Tem que ser naquela hora? Olha só, minhas irmãs. Enquanto ela desce para tomar banho com suas servas, Joquebede, talvez, não sei, alguns metros para trás, eu não sei onde que ela colocou, vem vindo o barquinho. Olha só a mão de Deus trabalhando. Vem vindo o barquinho. E encontrando então o pequeno cesto, ela fala, serva minha, por favor, vai lá e pega aquele cesto. Olha só a mão de Deus. Depois, quando a filha de Faraó, gente, olha só, abre o cesto, o Senhor Deus deu um beliscão naquele menino. Aquele menino deu um grito, mas foi tão alto. E quando ela abriu, ela falou, essa coisa mais linda. Que coisa linda. Lembra que Joquebede tinha dificuldades em esconder quando ele estava com fome, quando ele estava alegre, né? Eu sei que 3 meses é um bebezinho, mas hoje em dia, a gente pega um bebezinho de 2 meses, ele só falta falar inglês. Tá lá. É assim, inglês é bem assim, sabe? Vocês pensam que inglês é estudando. Não, você vai na morning, na night. É assim. Eu acho que ele estava falando, né, em hebreu, né, lógico. Mas, gente, é engraçado ao mesmo tempo, porque Deus faz coisas incríveis quando Ele está agindo. Assim que ela pegou aquele menino, ela teve grande compaixão. Olha a obra de Deus. E ela disse instantaneamente, ela não teve dúvida, esse menino é dos hebreus. E naquele momento, Deus trouxe 2 coisas que vocês vão concordar comigo. 2 coisas que quando se juntam, o choro de um bebê e o coração de uma mulher. Olha quantas mulheres temos aqui. Não importa que você não tem mais filho, seu filho está viajando, não está aqui, vocês escutam. Nossa, será que a mãe está bem? Várias vezes eu estou conversando, minha igreja lá no fundo, o pessoal fala, eu escuto qualquer bebê chorando. Falei, nossa, está falando amém já, olha que lindo. É assim, Deus pega o choro de um bebê, o coração dessa mulher, que fica de grande compaixão, e jamais a filha de Faraó poderia deixar esse bebê passar desapercebido. O coração dela disse, não, faz isso não. E Miriam lhe trouxe a sua mãe, porque ela falou assim, nesse momento a Miriam aparece lá. Você vê que coisa. Tudo assim como orquestrado no relógio. Então vai tomar banho, ela vê o cesto, a Miriam está ali, e aí ela fala, é dos hebreus, então ela diz, princesa, devo chamar uma das hebreias para amamentar e para criar o seu bebê, esse bebê? Então ela disse, vai. Gente, imagine Joquebede orando, chorando, louvando também a Deus, porque eu fiquei com ele, eu tenho a Miriam, eu tenho o Arão, o Senhor sabe da minha vida. A Miriam entra e fala, mãe, vem, olha o que aconteceu. E no meio do caminho, ela vai acontecendo. Essa história é muito real. E eu não acredito que Deus deixou essa história ali só para você ficar comovido e achar uma história bonita. Moisés, ao contar a história, ele está dizendo, olha como Deus é grande, olha como Ele é soberano, olha como nada impede os seus planos. É assim que Deus trabalha, é assim que Ele move a história com as suas mãos. Tira daqui, põe ali, tira da lá, põe cá. Ele faz assim, e a gente, nossa, não sabe o que aconteceu. Não aconteceu nada, minha irmã. Tá, a gente está sofrendo. O que aconteceu? Olha só, a história sendo movida pelas mãos de Deus, quando pela fé nós fazemos tudo o que nós podemos fazer. E então entregamos, confiamos, esperamos, descansamos, agradecemos. Agradecemos. Você gostaria de ter um filho na cadeia? Eu sei que eu tenho uma amiga que está passando uma fase muito difícil na sua vida. E toda vez que eu encontro com ela, eu falo, você já agradeceu que ele está na cadeia? Ela, ele podia estar morto. Você podia estar sem seu filho. A história não é a seu respeito, eu falo para essa mãe. Essa história é a respeito de Deus. A gente tem que entender a soberania de Deus. Nós não podemos concorrer com Deus, gente. Não tem como. Ele sabe o que faz. Aquele que queria a morte do bebê, vai protegê-lo. Imagina, filha do faraó. Não é irônico? Você não percebe um pouco de humor de Deus? Ai, que graça, Ele vai querer matar, não vai não. Esse não vai. E você vai cuidar. É assim que Deus trabalha. E o seu problema é grande, eu sei. Eu tive problemas grandiosos na minha vida que eu achei que não teria solução. E o Senhor mostrou. Deus é tremendo. Até os inimigos dele o servem. Até aquele homem, o faraó, estava servindo a Deus. E eu gostei muito de uma referência onde Martinho Lutero, ele diz assim, o diabo é o diabo de Deus. Onde você vê diabo, cuidado.
Porque aquele diabo é de Deus, ele está trabalhando. Apesar de ele ser maligno e ardiloso, ele também está sob o domínio de Deus. Nada foge. Amém, irmãs? Amém? Nada foge do trabalho de Deus. E quando Joquebede chega, imagina, alguns minutos, talvez meia hora atrás, 40 minutos atrás, ela estava chorando, agora ela chega diante da princesa. Joquebede chega, e qual não é a sua surpresa em saber que o bebê, que está nas mãos da princesa, ela diz: pega esse bebê, amamenta para mim, cuida para mim, e te pagarei. Gente, eu fiquei fazendo um cálculo, eu tive 4. Nossa, um salário cada uma durante, pelo menos 18 anos, foi a última que saiu. Então, imagina você ganhar um salário. Mas ela não estava pensando nisso, gente. Ela estava pensando que a maior graça que Deus deu foi ter o seu filho em seus braços. Não há preço sobre isso. Joquebede cuidou do menino até a idade de levá-lo para a filha de Faraó. E não desperdiçou o tempo em incluir na sua mente, no seu coração tão pequenino, as verdades de Deus. E que era Deus que estava acima de todos os deuses. Ela deixava isso bem claro, porque ela sabia que ele ia viver no palácio. E naquele momento, ela perderia, como foi dito aqui por uma das nossas irmãs aqui, queridos, quando você tem um filho, você perde a sua identidade, Você é a filha, é a mãe da, e aqui, para sempre, ela ficou conhecida como a mãe de Moisés. Livro de Hebreus fala dela, Hebreus 11. Fala também mais para frente no livro de Levítico, eu acho. Fala da mãe, o nome dela, o nome do pai. Ela se tornou mãe de Moisés. E eu imagino Joquebede pensando nessa reviravolta inesperada, onde a sua fé foi o quê? Testada e aprovada. Até o tempo dela levar o menino, ela sabia que ele estaria vivo. Seu filho Moisés foi liberto da morte e da ira de Faraó. Mas isso era o que a Joquebede pensava. Joquebede pensava: bom, isso já é tudo para mim. Mas Deus via algo muito, muito maior. A salvação do seu povo. Aí que está o gancho, minha gente. Olha só, que Deus usaria Moisés para tirar o povo do Egito, para preservar a nação de Israel, para trazer ao mundo Jesus Cristo. Ela estava esperando o Messias. Jamais, aliás, desconfiaria que aquele homem, depois de 40 anos, teria que fugir como hebreu. Depois de mais 40 anos, se tornaria o libertador e traria todo o povo escravo para fora do Egito. Quando essa história termina, nós sabemos que foi para isso que Jesus Cristo veio. Através dessa história toda, Deus queria trazer a Jesus Cristo, o descendente de mulher, sim, mas era o nosso Redentor Jesus. Ele é o Messias prometido, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que nos liberta, não da ira do faraó, não da ira de alguém que você trabalha, com quem você vive, mas da ira de Deus. Você está aqui, minha irmã, porque a ira de Deus não está mais sobre você, quando você tem, amém? Amém, isso é promessa maravilhosa, o nosso Senhor e Salvador, o libertador dos libertadores. Agora, minha irmã, eu quero dizer uma coisa, como Joquebede, cada uma de nós enfrenta e enfrentará desafios. Eu imagino que esse tempo com a Joquebede foi uma aventura que ela passou, ela foi passando, ela nunca mais esqueceu, contou, mas era uma aventura dolorosa, porém gloriosa. Não é verdade? Então, às vezes a gente passa dos nossos limites. Por um tempo, a gente luta, a gente aguenta, a gente tenta fazer o que consegue, passa dos limites, mas chega uma hora que você solenemente precisa, como um culto a Deus, confiar, entregar. Pega o seu problema, põe no cestinho, passa betume, tampa e põe. Gente, eu achei esse ato e largar, ela larga. Não é que ela fica assim, amarra uma linha invisível e vai atrás. Ela confiou no Senhor, entrega o seu problema a Deus hoje, minha irmã, a fim de experimentar a providência de Deus. Joquebede, ela olhou para a promessa lá na frente, que diz assim: Deus cuida dos seus filhos. E assim é hoje, Deus cuidará de ti. Olha que promessa maravilhosa. É um hino escrito há tanto tempo. Esse hino foi escrito, gente, em 1866. Tem uma história linda por trás desse hino. E aí, vamos encerrar esse hino. Eu vou ler e vamos cantar só a última estrofe juntas. Mas eu vou ler para você. Vê se não parece com as nossas aflições. Vê se não parece com as aflições de Joquebede. E diz assim: aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão.
Deus cuidará de ti. A dor cruel, a provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, pois Deus cuidará de ti. A tua fé, Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar. O amor a Ele quer aumentar e cuidará de ti. Nos seus tesouros, tudo tens. Deus cuidará de ti. Os tesouros terrestres, os tesouros celestiais e bens, Deus cuidará de ti. O que é mister, te pode dar. Quem cuidará de ti? Nos braços, Deus te sustentar, pois Deus cuidará de ti.